quero trazer aqui o ponto da diversidade. Eu acho que já está claro e sedimentado na cabeça de todos nós que quanto mais diversa for as nossas equipes, em termos de raça, em termos de credo, preferência sexual, escolaridade, classe social, melhor, mais inovadores nós conseguiríamos ser. E eu pergunto para o João como é que essa questão da diversidade vem sendo abordada aí nas empresas no México. Esse é um tema muito interessante, né, Otávio? E eu que sou bastante atuante nesse capítulo no Brasil, posso dizer que a gente aqui no México ainda está engatinhando, né? Eu vejo o Brasil bastante avançado nessa discussão, até eu faço parte de alguns conselhos e também do nosso projeto Mentoria Nós por Elas, né? E acompanho muito a evolução e o desafio, especialmente quando você fala do primeiro capítulo Diversidade de Gênero, que é o primeiro que aparece. Então, aqui no México, eu vejo ainda engatinhando essa questão da diversidade, começando por gênero, e se a diversidade de gênero ela não está muito avançada, as outras ficam ainda mais para trás ainda, né, quando você faça de raça. Por outro lado, tem algo muito interessante que eu admiro aqui, que é a diversidade de culturas e de internacionalização. É um país que, por a influência americana e espanhola, principalmente espanhola na sua criação, respeita muito o estrangeiro. Isso me surpreendeu, né, em que eu nunca me senti, entre aspas, discriminado por ter uma posição de liderança no país como estrangeiro. Então, é muito bem aceito que não mexicanos assumam posições executivas. E falando um pouco de gênero, né, quando eu cheguei no México, eu fiz uma análise do meu time, e naturalmente tinha um gap gigante, né, de gênero. E aí eu fui pegar os primeiros relatórios, né, como todo mundo que chega, começa a pegar informação, né, do passado, para te ajudar um pouquinho nas decisões do futuro, e os melhores atingimentos que eu tinha no meu grupo eram de mulheres. E aí o México tem aí um ícone que é a Frida Kahlo, né, que realmente trouxe muitos temas disruptivos, entre eles até mesmo a sexualidade. E aí eu criei um grupo de mulheres, né, empoderada pela Frida Kahlo, né, dei um livro para cada uma, eram mexicanas, falei, a gente tem um desafio, eu estou empoderando vocês a criar uma comunidade de mulheres que não existia dentro da minha organização, e começar a discutir temas. Então, realmente, isso para mim ficou muito marcado, e no capítulo gênero, eu realmente consegui mudar muita coisa. Algum tempo atrás, o LinkedIn fez uma pesquisa sobre essa questão de gênero no México, e menos de 13% da liderança no México é ocupada por mulheres. Então, eu participo de alguns programas aqui, como o Tech Innovation Girl, que é um programa muito estruturado de mentoria de mais que mulheres, começa desde meninas, né? Começa com um programa de 13 anos. Então, eu acredito que tem muito por ser feito. E tenho alguns projetos por aqui. Então, acho que esse é um grande desafio. Então, quando a gente traz para a raça, isso fica muito para trás. O México é um país que tem uma participação muito pequena, por exemplo, de negros, mas tem participação de outras raças, de cultura, e hoje se aborda de uma forma muitíssimo discreta a questão de LGBT, que é mais, sobre esse assunto. Então, e é um país que, voltando um pouco para o gênero, tem um índice de abuso muito forte, então essa causa, no capítulo de mulheres feministas no México, ela é muito forte. E acho que a gente tem um papel importante, né, como líder, como profissional, como pessoal, de abraçar essa causa. Então, um dos meus desafios que eu tenho aí com o nosso projeto é ampliar a nossa participação e, quem sabe, um dia trazer o Mentoria Nós por Elas para o México. Hoje a gente já tem alguns mentores que são no México, brasileiros no México, mas eu tenho discutido isso aqui com algumas instituições, de como é que a gente pode trabalhar nesse processo de diminuir essa diferença gigante que tem, e faz parte talvez do meu propósito em relação a esse capítulo aqui no México. Perfeito, muito legal. Inclusive, foi onde eu conheci o João, no programa de mentoria colaborativa Nós por Elas. Estamos lá os dois apoiando essas mulheres e fazendo o possível para prepará-las para essas posições de liderança. Aí, muito legal a sua perspectiva do México, João. Obrigado. E as coisas na Suécia, Omar? Imagino que as coisas por aí já estejam bastante mais na nossa frente. Conta pra gente como é que vocês aí na Suécia lidam com essa questão de diversidade, que importância, que peso isso tem para empresas suecas internacionais?
Não, realmente, comparado com o Brasil, é mais desenvolvido, está mais avançado, mas ainda tem muito que caminhar, né? Então, a gente ainda continua trabalhando muito com a questão de gênero, de empoderamento da mulher, e trazer mais mulheres para as equipes, não só nas equipes, como nos diferentes níveis de liderança, o que ainda, quanto mais você sobe na organização, mais difícil é você ver esse balanço, mas é uma questão muito forte na sociedade, a gente vê isso já na educação das crianças, desde o início. Então, eu tenho a Júlia, quando a gente veio para cá, ela tinha 3 anos, e na escola já se falava, você já percebia isso na educação infantil. Então, isso já está na cultura, já está com as pessoas. Então, isso facilita muito. Então, a percepção e a importância que isso tem, não é difícil você discutir, pelo contrário, mas ainda tem um caminho para chegar lá. Por outro lado, o que a gente fala, esse é um aspecto da diversidade. Existem vários outros, né, como raça, religião, e você pode listar uma série, e esses são aqueles que você vê, né, como se fosse o topo do iceberg. Você tem uma série de outras características que você não enxerga, que também faz parte dessa diversidade, que também precisam ser observadas. Então, na verdade, acaba sendo, não dá para você classificar em A ou B, em 1 ou 2, é muito mais complexo, é muito mais diverso no sentido da palavra do que isso. E o que a gente tem discutido muito aqui é que, sim, você tem que ter a diversidade, muitas vezes você começa em termos numéricos isso, para você ver balanço, para você enxergar isso, mas mais importante do que a diversidade, ou o próximo passo dessa diversidade, é o quanto você inclui as pessoas. Porque você pode ter 50% de gênero, mas as mulheres não têm as mesmas oportunidades, ou não participam tanto do processo decisório, por exemplo, quanto os homens. Então, assim, na prática, eu tenho 50%, mas na prática você não inclui. Então, a inclusão é um ponto muito forte. Isso faz você ir no fundo desse iceberg, trazer como que você inclui todas as pessoas que têm diferentes perspectivas, que têm diferentes opiniões, as pessoas que falam mais, as pessoas que falam menos, como é que você puxa essas pessoas para participar, e aí você traz todos os outros aspectos da diversidade que vão te trazer uma riqueza de perspectivas, que essa é a grande vantagem, né? Porque a diversidade não é diversidade só porque é bonito ter diversidade. Isso é bom para as pessoas, isso é bom para a organização, para o futuro da organização. Então, isso é realmente uma questão de sobrevivência das organizações. Perfeito. E a questão que você trouxe aí, cirúrgica, da inclusão, né? Não basta ser diverso, é preciso dar voz a todas essas facetas da diversidade. Muito legal, muito obrigado. E, Alina, como é que você vê? Você que está aqui conosco, como é que você vê a nossa realidade aqui no Brasil? Eu acredito que nós avançamos bastante, certamente tem um caminho longo pela frente. Como é que você percebe que nós estamos e as perspectivas para o futuro? Legal, eu acho que sou muito privilegiada de estar nesse painel com 3 homens e todo mundo aprofundando nesse tema e acreditando que essa diversidade é importante, super legal. E eu sou rumena, então eu vivi 13 anos de comunismo, né? Então, qual é a minha realidade? Eu não sabia, todo mundo era igual para mim, até, sabe, nos extremos, ou seja, eu não conhecia esse conceito até eu sair, basicamente, do comunismo. Então, o meu padrão de entendimento era que todo mundo era igual demais, né? E essa questão de mulher, homem, ou seja, sempre na minha família, sempre foi esse padrão. Quando eu cheguei ao Brasil, e aí, como falamos aqui, a pessoa estuda, entende, tenta captar, nunca é como viver cá, mas você tenta entender onde que aterriza e você lê que o Brasil é um país muito diverso, que tem realmente origem italiana, japonesa, da África, e quando você chega no mundo corporativo, você não vê nada disso, ele fala, onde que tudo isso? Porque aqui em São Paulo, nessa bolha que eu vivo,
Eu não vejo isso. No meu mundo corporativo, eu cheguei na Nestlé em 2005, também não tinha nenhuma pessoa de cor, poucas pessoas nos altos cargos de liderança. Verdade é que você não sente essa diversidade do Brasil no mundo corporativo nesses tempos. Claro que, como diz João e o Omar também, as coisas, pelas exatamente essas iniciativas que você estava falando, evoluíram muito. E foi um momento muito importante no meu entendimento desse conceito, foi quando eu escutei uma vez a Luísa Trajano, que ela falava de um conceito que eu era muito contra, cotas sobre essa questão de diversidade, seja de gênero, de cor, de todas as frentes. E eu era muito contra, porque eu achava que as pessoas têm que ganhar seu lugar por aquilo que eles são e não pelas cotas. E quando eu escutava esse aha moment que eu tive quando estava escutando a Luísa Trajano, que ela falava que realmente a questão de cotas é necessária no Brasil exatamente porque igualdade é diferente de equidade. Então, se as pessoas não partem do mesmo patamar, não tem como as pessoas chegar nunca nos mesmos lugares. Então, é uma questão de corrigir, é uma questão de uma solução temporária para corrigir esses, e incluir exatamente, dar voz e escutar, porque para nada você tem uma mulher no conselho de administração, ou realmente onde for, ou uma pessoa de cor, se você não escuta exatamente qual é a opinião, porque aí é que começa a construir. Então, é isso, eu realmente mudei muito desde que eu cheguei ao Brasil, eu fui vendo de uma forma e fui construindo essa percepção de que se é necessário, e eu estou muito privilegiada, sou muito privilegiada, porque realmente, em multinacionais, você tem muita visão de que isso tem, as empresas tanto tem crescimentos mais fortes quanto tem mulheres e tem diversidade, não são mulheres, exatamente como comentado aqui, todos os níveis de diversidade, que realmente crescer mais rápido tem atraído muito mais os talentos, os millennials, ou seja, realmente que é algo muito favorável do ponto de vista longo prazo das empresas. Então, eu vejo também, como eu disse, eu tenho uma filha de 11 anos e ela nasceu aqui e realmente ela não tem trabalha já nas gerações essa questão de abrir a mente, e ela nem entende, ou seja, quando as crianças não tem nenhum desvio de padrão quando são crianças, é tão lindo ver isso. Por que nós adultos somos tão estereotipados? Então, é interessante ver que é um aspecto que tem que se forçar para chegar ao normal. Eu acho que, mas é uma evolução tremenda que eu vejo desde que eu cheguei há 16 anos no Brasil.